Olá, como é que você está? Como é que está a sua família? Diz aí, como está sendo para você essas reflexões que estamos fazendo em torno da Palavra de Deus, trazendo para a nossa consciência a visão de Deus para as nossas vidas. Lembra que o nosso assunto, que o nosso tema aqui é falar, é pensarmos, refletirmos em qual é a visão de Deus sobre os seus filhos. Como Deus quer que nós nos enxergamos a partir do prisma divino, como Ele vê para nós e como nós devemos nos situar aqui nesse mundo, aqui nesse ambiente, aqui nesta terra, através do nosso trabalho, através do nosso relacionamento, através do lugar aonde Deus irá nos colocar. Talvez hoje você está aonde você está, mas amanhã Deus poderá te levar a outro lugar. Diz para mim como está sendo para você receber esses conteúdos, porque afinal de contas, a intenção do meu coração, o desejo meu é ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para a sua vida. E é óbvio que com esse pensamento, com esse desejo da minha parte, carrega uma certa responsabilidade, uma certa preocupação de poder saber se de fato está fazendo sentido para você. Então observa, é muito importante o seu feedback. O seu feedback, ele vai trazer motivação para mim, acredite você, ele vai permitir que eu melhore o conteúdo para entregar melhor para você. Isso é muito bom. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, dê um like, compartilhe tanto o link, não é, dessa mensagem para o maior número de pessoas possível que você puder, como também deixe aqui o seu comentário de como foi essa aula para você, o que você aprendeu, o que Deus falou no seu coração, ou até mesmo você também pode sugerir algum assunto aqui para nós trabalharmos aqui. Eu trabalho com desenvolvimento humano, focado no cristão, com base na palavra de Deus, fazemos terapia familiar, trabalhamos no desenvolvimento pessoal e profissional dos crentes e trabalhamos treinando a igreja para cumprir a sua missão aqui na terra, não é? Então, o meu desejo é exatamente aos poucos abrir a sua visão e te levar a experimentar uma outra dimensão de vida. Então, para mim, faz todo sentido o seu feedback, certo? Bora, o nosso tema, o tema para a nossa reflexão é o seguinte: nós vamos refletir sobre as mentiras que te contaram acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca da vida com Deus e acerca da igreja. E também do outro lado, nós também vamos trabalhar dentro desse assunto as verdades que esconderam de ti acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca da vida com Deus e acerca da... Para sermos bem didático, para ser bem prático, bem objetivo, porque aqui na verdade a coisa é para ser mais simples, mais objetivo, mais prático possível, então nós vamos andar em 3 caminhos, vamos seguir 3 pontos, e o primeiro ponto nós vamos chamar de primeiro nível ou primeira dimensão, tá certo? Vamos lá. Uma verdade que esconderam para muitas pessoas acerca de Deus, acerca da vida com Deus, acerca da igreja, é que a vida com Deus envolve 3 fases. Presta atenção. Uma das verdades que esconderam de você, esconderam isso de mim há muito tempo, é que a vida com Deus, ela envolve 3 fases, ou 3 etapas, ou 3 dimensões. Lembra que esse termo fase, dimensão ou etapa é apenas uma forma didática para elucidar e para tangibilizar esse assunto aqui, tá certo? Então tá, a primeira fase nós vamos chamar de salvação. A primeira fase aqui, fase 1, vamos colocar aqui fase 1, salvação. Fase 2, ou a dimensão 2, a segunda dimensão, nós vamos chamar de abençoar. Abençoar. Fase de abençoar. Ou bênção, tá certo? Fase 3 é a fase mais importante, vamos chamar de amizade. Fase 3, amizade. Se você não entender isso, você não desenvolve, você não prospera, você não cresce e você vai viver com uma vida de fraqueza, você vai viver uma vida muito limitada,
você vai viver uma vida de muita baixa estima, tá certo? De muita baixa estima, se você não entender essas três fases. Então, nunca esqueça, a primeira fase, salvação, segunda fase, abençoar, terceira fase, amizade. A primeira fase é a fase em que você estava perdido. Quando você estava perdido, quando eu estava perdido, antes de conhecer a Cristo, a única coisa que eu precisava da parte de Deus era salvação. Então, essa é a primeira fase, chama fase de salvação. E o que a fase de salvação é? É simples. Eu estava perdido e Deus apresenta como Salvador. E eu fui salvo. Beleza. A segunda fase é a fase de abençoar. Óbvio. Deus, ele faz tudo de forma intencional. Tudo que Deus faz é intencional. Presta atenção. Tudo que Deus faz é intencional. Então, quando Deus salva você, ele traz você para ele te abençoar. Nessa fase é a fase de transbordo. Deus quer transbordar na terra através de você. Se você não assistiu à primeira reflexão, essa deve ser a 7ª reflexão nossa sobre esse assunto, qual é a visão de Deus sobre os seus filhos, então eu te convido a assistir essas outras reflexões, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, na terceira fase, nós chamamos aqui de fase de desfrute, é a fase de amizade. Você vai desfrutar da vida com Deus. E essa terceira fase aqui, ela é muito importante porque é nessa fase, quem vive essa fase, é que consegue, vivendo essa fase, que vai gerar dentro de você, sabe o quê? Anseio para ir para o céu. Todo crente que você percebe que tem anseio para ir para o céu, é porque ele chegou nessa terceira fase. Quem não chegou nessa terceira fase, ele não tem anseio para o céu. Ele não almeja coisas grandes, ele não almeja as coisas sobrenaturais, ele não é usado por Deus. Ele não é, sabe, aquela pessoa louca que acredita em Deus acima de todas as coisas e que não está, e que nada limite para ele. Ele é invencível, ele é imparável, ele é até insuportável para algumas pessoas. Entende? Então tá. Vamos entender aqui. Para isso então, você precisa entender algo muito importante. No primeiro nível, você relaciona com Deus como o quê? Como Salvador. No primeiro nível, nós relacionamos com Deus como Salvador. Aqui, nesse primeiro ponto, nesse primeiro nível, é o nível que nós chamamos de nível de acesso. Quando Jesus te salva, ele te faz acessar o mundo espiritual. E ele acessa o seu mundo. Então você entra na atmosfera espiritual, você entra no mundo com Deus e Deus entra no seu mundo. Por isso que Paulo nos fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo. Preste atenção. Você estava perdido. Quando Jesus te salva, ele te dá acesso aos tesouros, às riquezas infindáveis e infinitas de Deus. Então ali você recebe acesso à vida abundante, à vida extraordinária, você recebe acesso a toda a prosperidade, você recebe acesso a toda a riqueza, você recebe acesso a tudo que é de Deus. Você recebeu acesso, você agora está diante de algo que nunca você poderia estar. Você só tem acesso a isso através de Cristo. E nesse acesso, então, você é abençoado para abençoar. Você entra na segunda fase. Nessa segunda fase, é a fase de serviço. É a fase de serviço. É a fase de transbordar. Deus te salva para te abençoar com toda a sorte de bênção em Cristo, para você servi-lo. Essa segunda fase é muito importante. Preste atenção. Em João capítulo 4, ele nos conta a história da mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela, segundo muitos pesquisadores, e também a informação que a Bíblia nos dá, é que ela não tinha uma vida boa. Ela tinha várias relações e a impressão que dá é que ela era uma mulher de vida, tá certo? Bem, ela não tinha nenhuma condição, nenhuma possibilidade de ser usada por Deus. Se dependesse dela, e principalmente se dependesse do Deus, porque os judeus,
Eles odiavam os samaritanos, eles não queriam que os samaritanos tivessem acesso ao reino dos céus, às coisas de Deus. Só que todo ser humano aos olhos de Deus é pecador e estão perdidos. E Deus não faz acepção das pessoas. Deus não olha para nós olhando para a nossa posição social. Deus não olha para nós olhando para a nossa academia, qual é a faculdade que nós temos. Deus não olha para nós olhando se somos rico, pobre, preto ou branco. Não, Deus não olha para isso. Deus vê raça humana na condição de perdição. É assim que Ele olha. E Ele nos dá acesso ao reino dos céus. Ele não faz acepção de pessoa. É incrível o exemplo da mulher samaritana, porque ela vai para poço tirar água, e aí ela encontra Jesus. Jesus pede água para ela, e ela fala a Jesus, não, mas eu sou samaritana, eu não posso dar água para uma pessoa estranha, principalmente para um judeu. Aí Jesus fala assim, realmente, se você soubesse com quem você está falando, você, sabe, ia lhe pedir, e ele te daria o quê? Fonte de água viva. No seu interior ia jorrar fonte de água viva. Observa, aquela mulher, quando entendeu essa graça, olha só, ela era uma mulher que estava excluída da sua sociedade. Ela era uma mulher que era desprezada perante a sua comunidade. Quando ela teve encontro com Jesus, ela passou a transbordar vida. Ela passou a ser um canal de bênção. Ela passou a servir a sociedade. Ela passou a ser uma luz perante a sociedade. Naquele momento, aquela mulher, quando vai, ela consegue abençoar toda uma cidade. Ela consegue abençoar muitas famílias. Ela consegue transformar vida de centenas, de milhares de pessoas. Porque ela agora estava a transbordar de vida. Ela agora estava exatamente a abençoar pessoas. Então, esse ponto aqui, ele é muito importante. Então, presta atenção. Esse ponto aqui é onde o quê? É onde você é colocado no reino dos céus para abençoar. Não depende da sua escolaridade, da sua idade, da sua capacidade. Não depende de nada disso. Depende de você entender esse princípio, esse gráfico de vida com Deus que esconderam de ti. Por isso muitos crentes não crescem, não desenvolvem, por isso muitos crentes são fracos. No segundo nível, que é o nível de serviço, preste atenção, no nível de serviço, aqui você relaciona com Deus como Salvador. Aqui você relaciona com Deus como Senhor. Nós falamos, numa das nossas reflexões, das nomenclaturas que expressam a nossa relação na nossa caminhada com Deus. Então assista essa aula, assista esse vídeo, porque vai fazer toda a diferença. É importante você entender que Deus usa vários termos que são figuras de referência humana para descrever aquilo que Ele pode ser para mim e para você de forma plena. Nós precisamos de um professor, nós precisamos de um pai, nós precisamos de um marido, nós precisamos de um chefe, nós precisamos de um senhor, e todos nós temos essa relação uns com os outros, nesse ambiente de vida em que estamos. Porém, toda essa relação em todas essas relações, nós relacionamos com pessoas falíveis, pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas que muitas vezes nos tratam de acordo com o seu humor. Bem, então nós não conseguimos experimentar a vida plena, a vida abundante, sabe? Como filho na mão de um pai terreno, como marido na mão de uma esposa terrena, como esposa na mão de um marido terreno, e vice-versa. Então Deus, Ele supre para nós tudo isso no nosso relacionamento com Ele agora na vida cristã. Por quê? Porque aqui nós fomos colocados para ser abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Então aqui você foi colocado para transbordar, certo? Isso é incrível. Então, aqui nós relacionamos com Deus como o quê? Como Senhor. Você precisa entender. Se você não aprender a relacionar com Deus como Senhor, você vai perder temor de Deus e você vai tornar um crente muito frágil. Então, dentro desse segundo ponto, nós chamamos então, nesse ponto número 2, aqui, nessa dimensão, nós chamamos de revelação. Aqui é momento de revelação. Presta atenção. Jesus diz, em João capítulo 14, no versículo 21, ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ele diz, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei
e manifestarei a ele. Ou seja, a ideia é, agora, Jesus vem morar em você. Deus vem morar em você. O Espírito Santo vem morar em você. A Trindade Divina habita dentro de você. Aí o que acontece? Ele vai manifestar através de você. Então, a consequência da sua salvação é você ser abençoado para abençoar. É uma consequência, é uma coisa tão natural, tão simples, tão real, tão prático. Só que tudo isso muda na sua mente e no seu coração quando você conhece a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é conhecendo a verdade. É conhecendo a verdade que você ganha essa liberdade. Então, aqui é um processo natural. Mas observa, você precisa entender isso para viver isso. Porque há uma frase que é muito usada hoje em nossos dias, diz que as coisas que você não faz, as coisas que você não conseguiu alcançar ainda na sua vida, deve somente a uma coisa, ao conhecimento que você ainda não alcançou a respeito de como se faz isso. Então, o que você não sabe ou que você não tem, depende tão somente de falta do conhecimento para acessar essa coisa. Certo? Então, aqui, o que nós queremos é exatamente te permitir acessar esse ambiente espiritual e materializar isso, e tangibilizar isso aqui, no dia a dia. Aqui, Deus vai se revelar ao mundo através de você. Então, observa, nessa segunda fase, nós chamamos de fase de revelação. Nessa segunda fase, você precisa entender que Deus é seu Senhor. Por quê? Observa. Imagine você trabalha numa empresa. É claro que você trabalha em algum lugar. Se você trabalha em alguma empresa, ou se você é um empreendedor, seja lá o que você faz de vida, esse trabalho ele tem um propósito, te abençoar. Porque se o trabalho não proporciona bênção, a gente tem que sair, pegar um outro, fazer outra coisa, porque a gente precisa de recursos para viver. Então, e se você trabalha, você faz o quê? Aonde você trabalha, o seu patrão, o seu chefe, o seu senhor, é que vai dar você condições para você fazer as atividades do dia a dia da sua profissão. Isso é natural. Isso é obrigação dele. Isso é dever dele. Entende? Isso não é extraordinário. Isso é uma coisa natural. Entenda. Deus quer que você entenda que Ele é seu Senhor. E Ele vai te abençoar porque é obrigação de Deus nesse sentido. Você vai dizer assim, não, Deus não está obrigado a fazer nada. É verdade. Deus não está obrigado a fazer nada. Mas Deus se coloca, é uma obrigação que Ele se coloca. Porque você é servo dEle. E como servo dEle, Ele vai cuidar de você. O que a Bíblia diz? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é porque você está obrigando Deus. Não é porque Deus se sente obrigado, é porque Deus entende que isso é uma coisa natural. Se você está aqui para trabalhar para Ele, Ele vai ter que te abençoar. Se o homem faz isso, como é que você não pode? Preste atenção. Como é que você acredita que teu patrão pode te abençoar? Como é que você acredita que seu trabalho pode te abençoar? Como é que você consegue ter uma fé em coisas tão pequenas e que você não consegue acessar essa verdade? E que você não consegue desenvolver essa fé? Que você não consegue desenvolver essa confiança? É isso, é porque você ainda não entendeu essa fase. Então preste atenção. Aqui acontece natural. Deus supre as suas necessidades. Por quê? Porque nessa segunda fase você também precisa entender mais uma coisa. Então a primeira coisa na segunda fase, você precisa entender que aqui é lugar de transbordo, certo? A segunda coisa dentro dessa segunda fase, você precisa relacionar com Deus como Senhor da sua vida. Aqui Ele como Senhor. A terceira coisa nessa segunda fase, você precisa entender que aqui é uma fase de revelação. Deus te revelando, Deus te dando, Deus te munindo, Deus te capacitando para te usar. E tem mais uma quarta coisa que eu havia esquecido. Aqui você é colocado como administrador. Aqui você é colocado como mordomo. Aqui você é colocado, sabe como o quê? Como embaixador do reino dos céus. Aqui você é colocado como embaixador do reino dos céus. Entenda isso. E isso vai mudar. Isso vai ligar uma chave dentro de você. Eu fico... Gente, é incrível, é incrível. Não, você tem que deixar um comentário aqui. Eu preciso saber como está sendo para você. Deixa um comentário.
Não esqueça, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva no canal e também compartilhe essa mensagem. Então vamos para o terceiro nível. O terceiro nível, ele é incrível. É o nível mais profundo. O terceiro nível é o nível mais profundo. O terceiro nível é o nível onde você relaciona com Deus como Pai. Aqui é onde você encontra a sua verdadeira versão. Aqui é onde você encontra o seu verdadeiro eu. Aqui é onde você encontra a sua essência. Aqui é onde você encontra a sua verdadeira liberdade. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, para isso acontecer, você precisa entender esse processo. É entendendo esse processo que você vai alcançar a liberdade. Aqui você está no momento que a gente chama de desfrute. Aqui você desfruta como filho. Não, aqui você é como filho. Aqui você tem a verdadeira liberdade. Quando você começa a viver esse lado, presta atenção, você não se compara absolutamente com mais ninguém. Você não se compara com mais ninguém. Quando você começa a viver desse lado, você não está preocupado se você é pastor, se você é missionário, se você é obreiro. Não, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em servir a Deus em qualquer coisa que Ele colocar você para fazer. Quando você está aqui nesse lugar, você encontra a sua essência. Então aqui é o lugar onde você acha a sua verdadeira liberdade. Aqui é o lugar onde você fica, sabe, cheio de autoestima. Aqui é o lugar onde você se torna resiliente. Por quê? Aqui é o lugar onde você ganha confiança. Porque presta atenção, a confiança no sentido de relacionamento, ela não vem de conhecimento teórico, de conhecimento de conteúdo, ela vem de conhecimento por meio de relacionamento íntimo, de amizade. Certo? Essa é a diferença. Porque aqui você não chega com bagagem de pastor. Aqui você não pode chegar com bagagem de profeta. Aqui você não pode chegar com bagagem de servo. Aqui você não chega com bagagem de teólogo. Aqui você não chega com bagagem de escritor. Aqui cai tudo por terra, porque aqui você está diante do Pai, que é dono de todas as coisas. Aqui você não tem como se orgulhar, porque aqui você só vê graça. Aqui você tem liberdade. Aqui você pode ser quem você é. Aqui você pode chorar. Aqui é onde você sente maior aceitação. Aqui é onde você entende, eu sou amado. Aqui é que gera a ansiedade pelo céu. Aqui é que gera a ansiedade pelo céu. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês tiverem que orar, entra num lugar escondido, porque oração é abrir o coração para Deus. E ali o que você faz? Clame ao teu pai que te vê no secreto. Então, fala tudo com o teu pai. Se tiver que chorar, se tiver que pedir, fala tudo, porque aqui você tem liberdade, aqui você tem confiança, aqui você tem segurança, aqui você tem aceitação. Quem vive aqui não tem medo absolutamente de ninguém, de nenhum homem. Quem vive aqui, ele não tem vergonha de ninguém. Quem vive aqui, ele é uma pessoa plena em todo sentido. Em todo sentido. Então, se você não entender essas três fases, você não vai entender o que Paulo fala, que a vontade de Deus é boa, perfeita. A palavra perfeito quer dizer sem faltar algo. É boa, perfeita e agradável. Então, aqui é que você entende isso. Muitas pessoas pensam que muitas coisas da Bíblia parecem não funcionar, exatamente porque não entende esse gráfico, porque não entende essa verdade. Então, eu estou te falando, muitas mentiras te contaram. Por exemplo, por não entender isso aqui, muitas pessoas veem a Bíblia como um livro muito profundo. Por não entender isso aqui, muitas pessoas veem a Bíblia como um livro muito pesado, muito difícil de compreender. Quando você entende isso, quando você chega aqui, você vai perceber algo bem diferente. Você vai entender que a Bíblia é um livro claro, simples, real e prático. Porque o que faz a Bíblia ser profundo, o que faz a Bíblia ser difícil, é porque a maioria dos cristãos, eles estão aqui, no primeiro nível. Param aqui no primeiro nível. Então são pessoas rasas, são pessoas fracas, são pessoas doentes. Paulo vai falar na carta de Paulo ao Coríntios, ele fala, por isso, muitos de vocês são fracos, doentes, não poucos que morreram. Por quê? Porque estão aqui. E por serem pessoas rasas,
por serem pessoas que não têm amizade, por serem pessoas que não conhecem a Deus, por serem pessoas que não vivem com Deus, então Deus é estranho para eles, então a Bíblia torna estranha. A Bíblia torna um livro estranho, a vida cristã torna difícil. Presta atenção, a vida cristã não é difícil, a vida cristã é impossível. Difícil você pode fazer. Coisas difíceis, quantas coisas difíceis já aconteceram na minha vida e eu superei? Agora, a vida cristã é impossível, você não faz. Você experimenta, é natural. É uma coisa que é o mover de Deus sobre você, em você e através de você. Entenda isso. Entenda isso. Então, essa é uma mentira que nos contaram. Que a Bíblia é muito difícil. Pessoas então pensam, quem não for fazer uma especialização na teologia, quem não tem um bacharelado, quem não tiver um... Não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho especialização em missiologia, bacharelado em teologia e vários cursos que já fiz, tanto a nível de neurociência e tantas coisas. Porém, a única coisa que tem feito total diferença na minha vida não é nada desses cursos. Eu te garanto, é exatamente esse processo. É exatamente entender isso aqui. E entendendo isso aqui, eu disse, não, aqui eu não quero. Isso não faz parte mais da minha vida. Aqui é uma consequência de estar em Deus. Quem está em Deus, ele abençoa. Ele é abençoador. Ele é transbordador. Agora presta atenção. Aqui, alguns cristãos chegam aqui. Maioria param aqui. Por isso que na nossa aula passada, na nossa reflexão passada, nós vimos, questionamos aquela incongruência, aquela confusão, aquele contraditório. O evangelho cresce, nesses últimos anos, mais de 30% no Brasil e no mundo. Porém, o número de divórcio aumenta, o número de corrupção aumenta. Por quê? Porque as pessoas chegaram aqui e aqui não resolve o seu problema. Aqui simplesmente te tira do inferno, da condenação. Lembra que você estava perdido, a única coisa que Deus viu que você precisava é salvação. Bênção, você tem que ir até aqui. Serviço. Quando você vem aqui com a disposição, quando você entende, aula 1, tem que fazer aula 1 se você não fez. Quando você vem aqui você começa a ver sobrenatural. Certo? Então o que acontece? Aqui, poucas pessoas chegam aqui. E aqui nós temos duas categorias de pessoas. Aqui nós temos os formalistas, os ativistas religiosos, e aqui nós temos os falsos espirituais. Aqui você encontra um grupo de pessoas que se declaram dono da verdade. Homens, líderes espirituais, pastores, presbíteros, algumas pessoas nessa parte, elas não têm noção, que não conhecem a Deus e que elas impedem as pessoas de chegar até Deus. Aqui você vai encontrar pessoas que pensam que não, você não está pronto, você ainda não está preparado, você não consegue, pessoas que não conseguem enxergar o potencial, pessoas que não conseguem enxergar que Deus age através de tudo e por meio de todos. Deus não faz exceção de pessoas, ninguém é mais importante do que ninguém, funções diferentes, mas trabalhamos no mesmo corpo, é como o nosso corpo, Minha cabeça, meu braço, meus pés são elementos do meu corpo, são membros do meu corpo. Ambos são mais importantes. Fala, não, a cabeça é mais importante que o corpo. Mentira. Tira a perna, você vai ver como a perna faz diferença. Não, mas a perna direita não vale, só a perna esquerda que vale. Tira uma, você vai ver. Tudo faz falta. Tudo faz falta. Então aqui tem dois grupos de pessoas. Porém tem outro grupo aqui. Um outro grupo que consegue enxergar a graça e consegue ser aquelas pessoas que são proativas, aquelas pessoas que de fato influenciam, aquelas pessoas que de fato transformam o ambiente, aquelas pessoas que inspiram. Então aqui tem dois grupos. Tem um grupo que são falsos espirituais, são religiosos, são formalistas, que atrapalham a obra de Deus, que impedem o progresso da obra de Deus, que faz com que a igreja, cada dia que passa, a igreja local, cada dia que passa, fica, esmorecer, perdendo o foco. Eu trabalho com treinamento missionário, eu trabalho com desenvolvimento de líderes. Eu sei, com muita dor eu falo isso. Existem pessoas aqui, segundo a estatística, mais de 80% de líderes que estão dentro das igrejas evangélicas são pessoas mal preparadas, não conhecem a Deus. Essas pessoas não entendem graça. Elas próprias veem a graça de Deus como loucura. Elas não entendem a graça.
Por isso que elas têm dificuldade de aceitar Deus usar qualquer pessoa. Elas não aceitam Deus usar qualquer pessoa. Elas não aceitam qualquer pessoa ser usada por Deus. Aqui temos dois grupos de pessoas. Eu espero que você entenda isso, que você não enquadra nessa categoria de formalista, porque a formalidade mata a espiritualidade verdadeira. Certo? O ativismo mata a espiritualidade verdadeira. Aqui é lugar para você transbordar, mas lembra, é Deus te usando. Aqui, nós então chegamos na terceira fase, no terceiro nível você precisa entender que esse é o alvo principal de Deus com a sua vida. Este é o alvo principal de Deus com a minha vida. Este é o alvo principal de Deus. Deus não está preocupado com isso quanto a isso aqui. Porque, presta atenção, isso aqui é consequência disso aqui. E isso aqui é consequência disso aqui. Quanto mais aqui você estiver, mais usado você vai ter. Porque aqui você é um reflexo. Aqui você é um reflexo. Ó, deixa eu pôr uma seta aqui. Aqui você é um reflexo. Aqui, então vamos dizer aqui. A salvação te dá acesso às bênçãos. Só que essas bênçãos você desfruta aqui. No Pai. Entende? E quando você vem para aqui, porque aqui quebra orgulho. Aqui quebra medo. Aqui quebra tudo. Porque aqui você tem que estar preparado para viver aqui. Para Deus te abençoar. Tá certo? Então, aqui você descobre algo muito importante. Você descobre que a Bíblia, afinal de contas, não é um livro difícil. É um livro prático, é um livro simples. Porque quanto mais perto você estiver aqui, gente, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu fico impressionado da maneira como o Pai fala comigo. Mas é incrível, é incrível, é impressionante. Todos os dias que eu leio a Bíblia, eu tenho que escrever, gente. Tem que escrever porque é tanta informação, é tanta coisa que o Pai compartilha no meu coração que é a única coisa que eu sei fazer. Às vezes, sabe, você fica cheio de lágrima. Você fala, Senhor, obrigado porque é demais. Senhor, é intimidade, conhecimento, relacionamento, é intimidade. Você descobre que não, a Bíblia não é profundo. A Bíblia não é difícil. A Bíblia não é pesada. Não. A Bíblia é claro. A Bíblia é real. A Bíblia é leve, torna a vida mais leve. Porque eu vou te falar uma coisa, se fosse pesado, Deus não daria para nós, não. Deus jamais daria para você algo difícil. Então, a profundidade é Deus. Deus é que é profundo. Mas quando você está na letra, você vai ver a Bíblia, porque você, como profundo, como difícil, porque você é raso. Você não está aqui nessa relação, tá? Então aqui você percebe exatamente essas coisas aqui. Então, eu quero terminar fazendo para você aqui duas perguntas. Primeira coisa, antes de pergunta, a primeira coisa que eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário de como foi para você essa reflexão. Segunda coisa, eu gostaria que você escrevesse para mim em que nível você está. Você está no nível 1? Você está no nível 2? Ou você está aqui, nesses dois níveis aqui? Você está no nível 2, mas também já está no nível 3. Tá? Mas lembra que esse é o principal. O alvo principal de Deus é esse aqui. Qual nível você está? Então, fez sentido para você? Escreve aqui então. Compartilha se fez sentido para você. E deixa aqui, porque eu preciso de fato entender qual é o nível que você está. E quem sabe a gente pode trabalhar de forma mais específica, te ajudando. Que Deus abençoe a sua vida. E eu espero o seu comentário, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Espero o seu comentário. Compartilhe, inscreva no canal e dê o seu like. É importante. O algoritmo do YouTube, ele é uma inteligência artificial. Quando você carrega no gostei, então ele entende que essa mensagem é importante. Então ele próprio se encarrega em fazer com que mais pessoas sejam abençoadas por isso. Você viu? Então é importante que nós façamos isso. Que Deus abençoe sua vida.